Oi, gente, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar o nosso primeiro seminário institucional do programa Residência Pedagógica do IFAC, tendo como residentes eu, Janile dos Santos Lima, e o residente Leonardo Martins Bezerra, perdão. E tivemos como orientadora a nossa mestra Vilma Luiza Seglog Barros e o nosso preceptor, mestre Erasmo Menezes de Souza. A seguir, vamos apresentar para vocês o nosso tema e o módulo que foi designado essa apresentação. Bom, o nosso tema é residência pedagógica, vivências, desafios e possibilidades, do módulo 3. Aqui somos nós residentes, eu, Janile e o Leonardo. Somos formandos do curso de licenciatura plena em matemática pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, IFAC, Campus Rio Branco, 2022.1. Nós estamos nos formando e por isso a gente está trazendo aqui para vocês algumas experiências das quais a gente vivenciou dentro da sala de aula. Bom, da apresentação, vem a apresentação da escola, do percurso do módulo 3, desde a parte que a gente iniciou, as vivências, regências, desafios e possibilidades que encontramos dentro da sala de aula e as considerações finais. Agora vem a apresentação da escola. A escola que a gente fez a regência foi a Escola Serafim da Silva Salgado, que tivemos como preceptor regente Adriano do Nascimento Azevedo. As regências ocorreram nas turmas do sexto ano, sendo as turmas 61, 62, 63, 64 e 65. Essas turmas, elas foram divididas em dois grupos, devido à pandemia, sendo essas turmas divididas no grupo A e no grupo B. Uma semana ia o grupo A e na outra semana ia o grupo B. E assim sucessivamente. Agora eu dou a palavra para o Leonardo. Oi, pessoal, tudo bem? Eu vou prosseguir aqui com a fala da apresentação, falando sobre o percurso mais voltado para as vivências, regências que a gente teve no módulo 3. A gente desenvolveu as seguintes atividades no módulo. As observações nas turmas, nós fizemos algumas observações em cada turma, né, da 61 a 65, onde nós observamos alguns aspectos interessantes a serem comentados em sala de aula a âmbito de sexto ano. Nós confeccionamos algumas tabuadas de Pitágoras, 5 no caso, uma para cada turma. Nós vivenciamos algumas experiências propriamente ditas como professor, que foram as regências e as correções de provas que os alunos estavam tendo durante o período de avaliação no final de 2021, e as regências foram agora no início de 2022, em janeiro. Aí eu vou estar comentando um pouquinho de cada um desses tópicos a partir do slide seguinte. Das observações nas turmas, onde aqui vocês veem 3 fotos de cada uma de uma turma diferente, né? Nós fizemos 5 observações, cada uma analisando aspectos interessantes a respeito dos alunos e como eles interagem dentro de sala. Como a Janile falou, as turmas elas foram divididas em 2 grupos, onde sucessivamente vinham 15 alunos numa semana, grupo A, e 15 alunos na semana seguinte, grupo B, mais ou menos metade, né? Mais ou menos 15 alunos. E a gente percebeu certos aspectos, né? Como, por exemplo, a assiduidade, né, de alguns alunos, o comportamento que esses alunos têm perante o professor, as feições, né, os feitos deles como alunos, né, as atividades, os trabalhos, que pelo fato de ainda estarmos em momento pandêmico, eles faziam através de apostilas,
feitas pelo próprio professor e pela Secretaria de Educação, que ao final do bimestre, ao final de cada bimestre, eles tinham que devolver ao professor com todas as atividades corrigidas. A gente percebeu também que muitos alunos tinham déficit na questão da interação com o professor, na questão do entendimento do conteúdo que o professor transmitia, né, durante as aulas, e a gente tentou sempre estar dando apoio, estar dando auxílio a eles nesses momentos em que eles não entendiam certos conceitos matemáticos. Isso mesmo antes da gente entrar em ação com as nossas regências. Pode passar, Janine. Aqui nesse momento já é um ocorrido após as observações, que é a confecção das tabuadas de Pitágoras. Essa confecção ela nos foi proposta pelo professor Adriano para que a gente pudesse ajudar os alunos a melhorar, né, o entendimento deles a respeito da tabuada de multiplicação, né, das operações de multiplicação. Então, ele pediu para que a gente confeccionasse 5 tabuadas de Pitágoras, uma para cada turma, que a gente fez na biblioteca da escola. Infelizmente, a gente não teve como colocar elas em cada sala, pois quando nós íamos exercer tal ato, a escola teve uma crise Covid e teve recesso. Isso, teve uma crise de Covid e acabou que a gente iniciou o recesso um pouco antes do tempo estabelecido pelo cronograma da escola. Aí nós retornamos em janeiro, e mesmo assim a gente não teve como anexar as tabuadas nas turmas, pois mais ou menos na metade de janeiro nós tivemos um funcionário da escola doente, pegou Covid, felizmente, e a escola, como protocolo, teve que ficar 15 dias sem atividades presenciais. Mas nós fizemos as tabuadas, acredito que o professor Adriano já tenha elencado ela nas turmas, e é isso. Pode passar, Janine. Aqui já é a parte das regências. Nós também fizemos 5 regências em cada uma das 5 turmas, onde nós também levamos em consideração o aspecto observacional, além do aspecto de transposição didática, de nós mesmos para com os alunos. E nós percebemos que grande parte da deficiência que os alunos têm advém da própria base que eles não tiveram em anos anteriores, né? Nós percebemos que muitos deles não sabem as 4 operações, muitos deles não têm conhecimentos base para que possam prosseguir em outros conteúdos mais avançados. Nós usando linguagem adequada ao nível de cada um deles, alguns ainda sentiam dificuldade de entender certos entes abstratos da matemática, como, por exemplo, o estudo de polígonos e os componentes do triângulo, que foram os assuntos que nós tivemos como regência durante esse período. E como eu disse, nós fizemos as regências, porém nós tivemos que nos ausentar das nossas atividades como residentes a partir do dia 12 de janeiro, pelo fato do ocorrido com uma funcionária lá, de uma funcionária da escola que pegou Covid, nós tivemos que, a escola teve que estabelecer 15 dias de suspensão das atividades presenciais. Acredito que se não fosse ocorrido, nós teríamos tido bem mais experiências com esses alunos e, consequentemente, aprendido mais com o professor Adriano. Pode passar, Janine. Em si, foi isso. Nossa apresentação foi bem simples. As nossas considerações finais, nós podemos falar que foi uma ótima oportunidade
né, como professores em formação e que pudemos desenvolver habilidades até então conhecidas apenas no campo teórico, né, principalmente na teoria, contribuindo demasiadamente para o crescimento profissional, prático e nos permitir e conhecer a realidade do nosso campo de atuação, certo? Porque nós tivemos experiências muito interessantes no programa, não só no terceiro módulo, como em todos os dois anteriores, né? Como nos dois anteriores, e nós podemos ver, nós podemos vivenciar as possibilidades. Quais são as possibilidades de mudança que nós, como futuros professores, podemos mudar nesse panorama, né, dos alunos, principalmente agora em momento de pandemia, momento, acredito eu, pós-pandemia, e como será o futuro, né? E como as tecnologias de informação e comunicação elas vão estar inseridas, né, nesse âmbito educacional. E acredito que é isso. Eu agradeço a atenção. Janile, quer falar alguma coisa? Só agradecer mesmo, assim, pela oportunidade que a gente teve, né? Durante essa pandemia foi bem complicado a nossa presença mesmo dentro da sala de aula, tudo mais no remoto, então a gente teve pouca convivência dentro da sala de aula, mas foi bem interessante esse pouco tempo que passamos dentro da sala de aula e foi bastante enriquecedor, né, para a gente. E agradecer a Vilma, ao Erasmo e ao Adriano também por ter tido paciência com a gente e ter ensinado também. Verdade. A todos esses citados, os nossos mais sinceros agradecimentos. E é isso.